Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3. A mensagem de hoje tem como título: Deixa eu te usar. Deixa Deus te usar. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, o filho de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei.
te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde tu mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. Eu te encherei, eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Muitos louvores, nós expressamos a Deus o nosso sentimento, a nossa adoração. Esse louvor é muito forte. É algo que vem de Deus para as nossas vidas. Essa cantora, inspirada por Deus, nos traz uma expressão de Deus com relação à nossa vida. O que Deus, desde a eternidade, desejou. O que Ele planejou nos usar. Capítulo 3 de Êxodo fala-nos sobre Moisés, o homem escolhido, chamado e comissionado por Deus para cumprir o seu propósito. Nenhum de nós, homem ou mulher, foi escolhido por Deus para não cumprir o propósito de Deus. Deixa eu ir mais além. Cada um de nós, que o Espírito Santo nos trouxe nesta manhã, desejamos sim vir à casa do Pai. Gostamos sim de vir à casa do Pai. Mas quem te trouxe hoje de manhã, ou quem colocou isso no teu coração, não é uma vontade humana. Nada, absolutamente nada passa desapercebido aos olhos de Deus. O que acontece sobre a face da terra, Deus tem conhecimento exato de tudo que acontece. E não era diferente naquela época, a época de Moisés, o homem que foi escolhido por Deus, um propósito específico de Deus. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre essa experiência de Moisés. O propósito da escolha de Deus. Deus não faz nada, absolutamente nada por acaso. Tudo Deus tem um plano. Logo você é um plano de Deus. E nós podemos entender qual é o propósito da escolha de Deus. Nós estamos falando aqui de uma história acontecida, de acordo com alguns estudiosos, entre 1290 a 1430 anos antes de Cristo. Mas essa história se torna real hoje,
se torna verdadeira. Muda-se os nomes dos personagens humanos, mas a ação espiritual não muda, continua a mesma. Continuamos tendo um Deus soberano acima de todas as coisas. Um Deus que cumpre nas nossas vidas aquilo que está no coração dele. Entendemos também, assim como na época, nós temos um inimigo. Hoje o nosso inimigo não é Faraó. O nosso inimigo é Satanás, principados, potestades, dominadores e demônios. Quer entendamos ou não, eles existem, são reais. E têm trabalhado muito para escravizar a vida de pessoas. E o que nós vemos aqui é que naquela época, isso era muito mais real, visível, caracterizado, porque a luta era corpórea. Hoje a nossa luta é espiritual. Qual é o propósito, Guilherme, da escolha de Deus na tua vida? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Já que Deus não faz nada sem propósito, por que eu estou aqui? Primeiro, atender a oração do seu povo que está sofrendo. Propósito de Deus é atender a oração de um povo que está sofrendo. Existe um povo que não conhece a Deus e que sofre pela ausência de Deus, pela presença de Deus na sua vida. Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25, diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam debaixo a escravidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Nós estamos aqui em dois quadros, dois cenários. Deus acima de tudo e vendo tudo. Primeiro cenário, nós vemos o povo escolhido por Deus, o povo em que Deus separou para a sua glória, que na época de José experimentou as maravilhas do Senhor, viu a diferença entre aquele que serve a Deus e aqueles que não servem a Deus. Faraó usou José para trazer o povo hebreu ao Egito. Deus queria abençoar este povo, os filhos de Jacó. Desceram 70 pessoas, e esse faraó, na época de José, conheceu a Deus e tratou bem o povo de Deus. Mas a Bíblia fala que depois que morreu o rei do Egito, essas pessoas não mais conheciam a Deus. Nem o novo faraó, que a Bíblia não dá o nome nesta época, e nem o próprio povo que se multiplicou. Isso é um perigo que mora na nossa casa. Se os filhos de José, os netos de José, os bisnetos de José, as gerações futuras depois de José, tivessem feito o seu papel de instrumentos de Deus em falar a palavra do Senhor, esta geração não estava sofrendo. Estavam sofrendo porque não conheciam a Deus. Por não conhecer a Deus, Faraó também não conhecia a Deus. E qual é a ação espiritual? Escravizar. Mas não é uma escravidão simples, é com tirania. Este povo, nesta época, sofreu tanto, a Bíblia diz que eles gemeram diante de Deus, suspiraram diante de Deus. Era muita opressão, eles não tinham alegria, eles não tinham paz, eles não tinham esperança. Gerações após gerações tinha nascido no engano, na escravidão. Nesta época, este povo que Deus tinha escolhido já adorava tanto a Deus como a outros deuses. E por causa disso, evidentemente, por não conhecerem a Deus, o inimigo veio, escravizou.
E a escravidão do inimigo, ele não brinca. Jesus já nos alertou que ele vem para roubar, matar e destruir. Brincamos de ser filhos de Deus. Brincamos de sermos crentes. Mas o inimigo das nossas vidas, ele não brinca. Se você esquecer quem Deus é, ele nunca vai esquecer quem você é. E a Bíblia fala que o povo estava gemendo. E eu recebi no WhatsApp um vídeo de uma profeta falando que Deus estaria dando mais uma oportunidade à nação brasileira, abrindo uma grande janela para que Deus viesse e destruísse o espírito de corrupção sobre a nossa nação. E que a ação de Deus seria uma resposta à nossa oração. Existe um povo lá fora sofrendo. Nós estamos vendo aí nos últimos dias um grande mover. Pessoas aplaudindo autoridades constituídas, o Ministério Público e alguns do Poder Judiciário, por fazerem o que aos olhos dele, a lei aos olhos da justiça, é certo. Aplaudir quem está fazendo alguma coisa certa. Isso tinha que ser algo natural, tinha que ser algo normal. Ser justo, ser íntegro, ser temente a Deus, se desviar do mal. Não é comportamentos de alguns evangélicos. É comportamento de todo homem, de toda mulher. Estavam aplaudindo. Por quê? Uma demonstração de sofrimento. Eles não aguentam mais, a população não aguenta mais. Pobre não aguenta mais. Classe média não aguenta mais. O povo está sofrendo por causa da corrupção? Não! Por causa de um espírito maligno que está agindo sobre a nação. Escraviza pessoas. Louvado seja Deus por ainda permitir, pela sua bondade e compaixão, que as portas de emprego ainda estejam abertas para as nossas vidas. Em termos do nosso sustento, em termos como no final do mês, pagar os nossos compromissos, comprar o alimento de cada dia. Mas existe lá fora pessoas passando necessidades, angústia, tristeza, dor, por causa desse espírito maligno da corrupção. Mas não só existe esse espírito que tem com tirania feito o povo de Deus sofrer. Existe o espírito de prostituição que tem entrado nas famílias e tem destruído lares de pessoas que se amam, pessoas que um dia diante do altar disseram para Deus, com testemunhas, seremos fiéis um ao outro para todo sempre. E hoje, por esquecerem de Deus, estão vivendo uma vida de sofrimento. À luz da palavra, eu garanto para vocês que nenhuma dessas pessoas são felizes. E o que falar dos filhos que estão hoje fora da casa do Senhor? Os nossos filhos que estão afastados de Deus, não querem mais ouvir sobre Deus, resolveram viver uma vida à parte de Deus, usam drogas, se prostituem. Olha o alicerce que eles estão construindo para o amanhã. Como será a vida deles? Como será a família deles? Tirania, amargura, angústia, tristeza, dor. Deus escolheu Moisés para tirar o povo da angústia, o povo da tristeza, o povo da dor. A escolha de Moisés não foi à toa. Ei, em nome de Jesus, permita o Espírito Santo ministrar na sua vida. Moisés não está aqui, você está. Essa palavra não está se referindo a Moisés,
está se referindo a mim, a você. Deus escolheu a mim, Deus escolheu você com um propósito. Ser um instrumento na mão de Deus para tirar o povo do sofrimento. E eles não estão presos porque querem. O envolvimento deles é tamanho. A ignorância deles em relação a Deus é tamanho. O esquecimento de Deus, virar as costas para Deus é tamanho. Que hoje eles não saem, não é porque não querem. Seus filhos não estão na casa do Senhor hoje, não é porque eles não querem, eles não podem. Existe uma tirania, existe um poder maior que domina a vida dele. Seu marido, sua esposa, as situações adversas, existe uma origem espiritual. E Deus nos traz hoje de manhã e diz para mim e para você: eu conheço o sofrimento do meu povo, eu sei a angústia que eles estão passando, e eles oraram a mim, eu vi a oração deles, por isso, Moisés, eu vim, eu te chamo, deixa Deus te usar. Deus não te escolheu para você ouvir ministrações do pastor Clênio, pastores aqui da igreja. Com certeza tem pessoas muito maiores e melhores para falar alguma palavra, mas Deus te trouxe hoje de manhã aqui para fazer da tua vida um homem segundo o coração de Deus, para você ser um instrumento de Deus, para Deus usar você para curar, para libertar vidas. Propósito da escolha de Deus, principal propósito, não é morar no céu. Se fosse, eu diria, deixa eu corrigir, o principal propósito é a eternidade com Deus, mas não é só esse o propósito, porque se fosse esse o propósito, Jesus, na hora que você aceitou a Ele, seguraria a tua artéria, e questão-se segundo você estaria no céu, porque você respira, porque existe um povo que precisa de você, tem um povo gemendo, sofrendo, e não sabe como sair da situação. Talvez você, que está hoje de manhã, seja um desse povo. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você seja um desse povo, aqui também tem Moisés. Aqui também tem Moisés, homens que ouviram a Deus e entenderam a voz de Deus. Propósito de Deus para a minha vida, pastor, é atender a oração do seu povo que está sofrendo. Se você não estiver fazendo nada por isso, você está fora dos princípios de Deus, fora do propósito de Deus. E nesta manhã nós teremos a maior evidência do amor de Deus, celebração da ceia do Senhor. Mas nós queremos demonstrar esse amor, ouvindo a Deus, obedecendo a Deus. Outro propósito, tirar o povo da servidão. É libertar, mas tirar ele da servidão. Nós aprendemos à luz da palavra que muitas vezes as pessoas saem do mundo, mas o mundo não sai deles. Até se convertem, mudam de posição, mudam de direção, mas o mundo ainda continua neles. E Deus te escolheu para tirar as pessoas da servidão. Versículo 8 do capítulo 3. Por isso, diz o Senhor, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus tem um plano na sua escolha para a tua vida. Propósito da escolha de Deus. Entender a oração de um povo que está sofrendo. Tirar o seu povo da servidão, para quê? Para uma terra que emana leite e mel. Aleluia. Dois alimentos que têm um simbolismo muito forte. Egito tinha seus frutos, tinha seus animais. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu tenho uma terra diferente. É uma terra que emana leite e mel.
Moisés estava acostumado, o povo de Israel estava acostumado a tudo que eles se alimentavam, tinha morte. Olha que revelação extraordinária de Deus. Se você se alimentar no Egito, o Egito simboliza o mundo, as práticas mundanas. Quando nos alimentamos do Egito ou no Egito, alimentamos de onde tem morte. Se você tira uma fruta, tem morte. Se você come uma carne, tem morte. Aí Deus disse, eu vou tirar você da morte para a vida. Leite é extraído sem morte. Mel é extraído sem morte. Deus está dizendo, eu vou tirar você do império das trevas e eu vou transportar você aonde há vida. Fala mais. Moisés, diga para o meu povo que não queira ficar onde tem morte. Eu tenho vida para eles. Para extrair leite não precisa matar. Para extrair o mel não se precisa matar. Deus estava dizendo, eu tenho vida para o meu povo. Eu não tenho morte para o meu povo. Eu quero levá-los a uma terra que emana leite e mel. Um lugar que só Deus tem. Um lugar de paz, de alegria, de felicidade, de gozo. Um lugar de santidade. Um lugar que Deus separou. Moisés, é você, Moisés, que eu escolhi e que eu chamei. Eu quero que vocês celebrem. Quando vocês saírem do Egito, eu quero que vocês celebrem uma festa e me ofereça sacrifícios. Êxodo capítulo 5, versículo 1 ao 3. Quando Deus nos tira do mundo, não é mais para celebrar as festas do mundo. Porque se eu celebro as festas do mundo, eu vou me alimentar do que tem no mundo. É morte, é destruição, é vergonha. Deus disse, eu quero que você me celebre a festa. Ei, Deus nunca desejou que você fosse uma pessoa triste. Não! Deus quer que você seja alegre, Deus quer que você seja feliz, e essa alegria seja verbalizada, essa alegria seja externada com festa ao Senhor, com culto de ações de graça, com louvor, com adoração ao nosso Senhor. Deus te escolheu para você celebrar uma festa. Deus te escolheu para você tirar as pessoas da tirania que estão sofrendo hoje nas famílias, para viver uma vida abundante de Deus. A escolha de Deus não é minha, não é sua. Moisés não se prontificou, ei Deus, eu quero fazer algo para ti. Escolha de Deus. Quando Deus escolhe, Ele não olha a nossa condição. Como não se emocionar quando nós entendemos a palavra de Deus? Como não se emocionar quando nós compreendemos Deus? Pastor, Deus, quando escolhe, não olha a minha vida? Não! Graças a Deus. Quando ouvi esta música pela primeira vez, eu me quebrantei diante do Senhor, porque eu sei que hoje, se eu sirvo a Deus, não foi porque eu era o cara, e nem nunca fui, não sou e nem serei, é por causa do amor dEle. Deus não nos escolhe por causa da nossa condição. Moisés tinha 80 anos, sendo os últimos 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro. 40 anos, eu acredito que ele estava completamente
desanimado. Não é 40 dias. Não são 4 anos, que já é muito tempo. Um homem que tinha aprendido com seus pais, Arão, a sua mãe, sobre os caminhos do Senhor, morou um bom tempo, quase 40 anos, com o faraó. Nesse exato momento ele tinha 80 anos, 40 anos, acredito, pegando as ovelhas do seu sogro, levando próximo ao deserto e alimentando, todos os dias, todos os dias. A autoestima dele, acredito que estava lá embaixo. 40 anos sem ouvir a Deus. 40 anos sem ouvir Deus falar com ele. A Bíblia não fala se ele orava ou não. Seu passado, seu presente, não habilitava para ser escolhido por Deus. O passado de Moisés, o presente de Moisés, não habilitava ele, não credenciava ele para servir a Deus. Assassino, fujão, covarde, 40 anos, sem ver Deus, acomodado, desanimado. Um homem culto e preparado, filho da filha de Faraó, mas vivendo numa vergonha, talvez até acreditando que pela vida que ele estava vivendo, Deus tinha esquecido dele. Olha só, meu amado, as evidências da sua vida o habilitava para tal pensamento. Deus esqueceu de mim. Eu matei alguém, eu fugi, vivo nessa vida com a minha autoestima lá embaixo. Deus se esqueceu de mim. Como eu amo a Deus. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. O amor dele é tão especial, tão grande, tão infinito, que não há nada. Escuta Deus falando com você nesta manhã. Escuta o que Deus está falando. Deus é um Deus de oportunidade. O amor dele é tão especial, é tão grande, tão infinito, que não há nada que tenhamos feito seja uma barreira intransponível para o seu amor nos alcançar. Aleluia. Meu querido, você pode ter chegado hoje, olha, o cara pior do mundo, o cara mais covarde do mundo, um traidor, um adúltero, um mentiroso, um ladrão, um roubador, uma mulher que engana o marido, um marido que engana a mulher, os filhos que desonram os pais. Deus hoje de manhã te trouxe para te dar uma nova oportunidade. Aleluia. Ele não depende do teu passado, ele não depende do teu presente. Ele tem poder para mudar o teu futuro. Não, pastor, o senhor não conhece a minha vida, eu conheço Deus. E esse Deus que mudou um ex-adúltero, um ex-mentiroso, um ex-sem vergonha, fez ele um instrumento para a glória dele. Por que não fará de você? Por que não fará de você? 11 motivos Moisés apresentou a Deus para não aceitar a escolha de Deus. 11 motivos está catalogado na Bíblia. Êxodo 3:11 até Números 11:21. Você vai achar 11 motivos. Moisés, fugitivo, desanimado, entristecido, talvez complexado. Quem vivia no palácio e agora cuidando de ovelhas. Quem era senhor, era servido e agora está servindo como empregado do seu sogro. 40 anos assim. A vida dele, o passado dele, o presente dele, dona Anunciada, não habilitava ele para aceitar o convite de Deus. Não habilitava ele para aceitar o chamado de Deus.
E eu queria citar só 2, ou talvez 3 versículos, dos 11 motivos que Moisés apresentou a Deus para não aceitar a escolha. Capítulo 3, versículo 11, quando Deus chama ele. Versículo 10, vem agora e eu vou te enviar, Faraó. Versículo 11, quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Fugitivo, um assassino, um homem desanimado. Tu está mandando eu ir para o homem mais poderoso da terra, para a nação mais poderosa da terra, e dizer para ele, olha, a partir de agora, o teu poder político vai cair. O teu poder, o poder econômico da tua nação vai cair. Porque eu vou tirar 2 milhões de pessoas que hoje servem a você. Moisés sabia o significado. Quem sou eu? Talvez você esteja pela tua vida, pelo teu passado e pelo teu presente, que ninguém melhor, humanamente falando, do que você para conhecer a sua vida. Pastor, eu não sou digno nem de estar aqui. Eu não sou digno nem de ouvir a voz de Deus. Nós estamos aqui não porque nós somos dignos. Você está aqui não por causa do seu passado, não por causa do seu presente. Você está aqui por causa do amor dele, por causa do poder que ele tem de transformar qualquer vida. Quem sou eu para ir para o Faraó? Outro motivo que ele deu. Os israelitas vão perguntar quem te mandou, qual o seu nome? Quem és tu para que eu possa dizer ao próprio povo? 4, versículo 1. Eles não vão crer, eles não vão vir, eles não vão acreditar em mim, eles vão me chamar de mentiroso. Quando eu falar a respeito do que o Senhor fez, quando eu falar que eu estive no Ministério Internacional de Deus, em um culto pela manhã, e o Senhor falou comigo, e o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me separou, mesmo eu sendo um homem mentiroso, adúltero, sem vergonha, uma mulher enganadora, Deus me escolheu, e eu vim hoje para dizer para você, assim como Ele me tirou, Ele quer tirar você também. Vão acreditar. Deus não desiste de você porque você falhou. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Ele não desiste de você porque você pecou. Ele não desiste. Claro que nós não conhecemos o amor de Deus, a extensão, a grandeza do amor. Mas eu fico pensando no amor de Deus. Que amor extraordinário. O amor mais próximo é o amor de mãe, é o amor de pai para um filho. Quando um filho erra, pisa na bola, não deixa de ser seu filho. E dentro de você tem algo jorrando, chamado amor, que inquieta você, até o seu filho ser uma bênção. Você vai lá, você ministra, você ora, você corrige, você disciplina, mas você não desiste do seu filho. Não é porque você falhou, não é porque você pecou, que Deus desistiu de você. Ei, você está nessa manhã porque você é um escolhido de Deus. Você é um homem que Papai do Céu escolheu, e Ele diz para você, não é quem é você, meu filho, não é quem é você, minha filha, é quem sou eu. Moisés chega para Deus e diz, eu vou dizer o quê? Quem é o Senhor? Diga, eu sou.
vai lá e diz: o eu sou me enviou. Você é o não eu sou. Deus é o eu sou. É aquele que pode todas as coisas. Deus lhe respondeu: você não pode, mas eu posso, e a minha presença será contigo. Quem sou eu? Eu não tenho força, eu já me envolvi num laço tão grande, eu estou tão comprometido com o eu estou tão envolvido com o pecado, pastor. Meu Deus, eu estou tão envolvido, Senhor, com o pecado. Eu não posso, eu não consigo. Ei! Deus te trouxe nesta manhã para te escolher e dizer para você, minha filha, para você, meu filho: você não pode, mas eu posso. Eu serei contigo por onde quer que você for, aonde você andar, com quem você precisar lutar, o inimigo que você precisar prevalecer. Diz o Senhor: eu serei contigo, eu estarei com você, não te desampararei, não te esquecerei, estarei continuamente contigo. Não te preocupa se estão dizendo que tu está velho para aceitar uma escolha de Deus. Moisés tinha 80. Não te preocupa se estão falando do teu passado ou do teu presente. Atos capítulo 9. Conversão de Saulo, um homem, autoridade, tinha poder de não permitir que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, fosse morto, apedrejado, por não cometer nenhum crime, só por falar do amor de Deus. A Bíblia diz que Paulo estava lá e consentiu pela morte de Estevão. Passado de rancor, pediu carta aos sacerdotes. A Bíblia diz que ele respirava ameaças. Versículo 1 do capítulo 9 de Atos. Ele queria matar os discípulos. Ele queria destruir os discípulos de Jesus Cristo. Um homem que estava com o coração duro. Não te preocupas se estão falando do teu passado ou do teu presente. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer agora você a boca de Deus. Você vai ser a boca de Deus. Você vai virar para quem está à sua direita e à sua esquerda e dizer: não te preocupas com o teu passado ou com o teu presente. Deus sabe tudo isso. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Olha só, um homem de Deus. Disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. O que, Deus? Estamos falando de um homem que se relacionava com Deus. Um homem que Deus falava com ele e ele falava com Deus. Que Jesus Cristo se apresentava a ele, falava com ele. Ananias, homem íntegro, temente a Deus, discípulo do Senhor. Um cenário.
Ananias na casa dele, adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando o Senhor. No outro, lá na rua direita, em outro lugar, um homem que tinha acabado de ouvir Jesus falar com ele. Um homem que, como o texto fala, tinha males no seu coração, ruindade no seu coração. Mas esse homem tinha acabado de ouvir Jesus falar com ele. Quando ele saiu para perseguir, quando ele saiu para escravizar e para matar os discípulos, Jesus tem um encontro com ele. Ele ouve a voz do Senhor. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Que conversão maravilhosa. Ele só pergunta: quem és tu, Senhor? Ele não conhecia Jesus. Talvez você esteja vivendo a vida parecido com Saulo. Coração duro, projetos maus no seu coração, tem feito contra a sua vida, contra a sua família, mas o Espírito do Senhor chegou para Ananias e disse assim: vem cá, tu está dizendo para mim o que eu sei? Eu conheço ele. Eu sei quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava lá, eu vi tudo isso, sou Deus. Eu sei quando ele foi lá nos sacerdotes e pediu carta, autorização para prender os meus discípulos que me amam. Eu sei de tudo isso. Tu não está dizendo nenhuma novidade para mim. Deus conhece a tua vida. E eu vou repetir para você, Ele está pouco se lixando pelo teu passado e o teu presente até agora. Ele tem poder dos principais para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, escuta só, isso é para você, que acredita, eu não mereço Deus, eu não mereço nem estar aqui, pastor, eu não mereço nem a família que eu tenho. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel.